Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco aqui sobre o Campeonato Brasileiro, o famoso Brasileirão. Queria trazer aqui a minha análise, né, baseado nos últimos jogos. Bom, queria começar aqui falando sobre Flamengo e Fortaleza. Flamengo ali tinha a oportunidade de estar abrindo 3 pontos já de vantagem ao Palmeiras, que jogaria posteriormente contra o Cruzeiro, né? Uma partida ali bem complicada pro Palmeiras, porque ele teria que enfrentar um concorrente direto ao título, que é o Cruzeiro. Então o Flamengo ele tinha, né, sábado à noite ali, ele tinha ali a chance, né, de assumir a ponta da tabela novamente. Porém, ele desperdiçou essa oportunidade ao perder para o Fortaleza, né? Mas só que a gente sabe que o Flamengo, ele também, assim como o Palmeiras, ele tá com foco na Libertadores, mas isso não é desculpa. O Flamengo, ele tem elenco para disputar nas duas frentes, ele tem elenco para disputar na Libertadores, tá na semifinal, tem um gol de vantagem contra o Racing, vai jogar quarta-feira lá na Argentina agora para defender essa vantagem, manter essa vantagem e conseguir se classificar para a final. Porém, ele tinha esse jogo, tinha que cumprir esse jogo bem feito, sábado, lá no Castelão contra o Fortaleza, e ele perdeu a oportunidade de abrir uma vantagem novamente em direção ao título do Brasileirão. Flamengo ele entrou com o time titular, né, algumas mudanças só, entrou com Rossi, Danilo, Léo Pereira, Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Gonçalo Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Não usou o Pedro, lesionado, também não usou dessa vez o Alexandro, né, ele optou pelo Ayrton Lucas ali pelo lateral, mas o Flamengo ele veio com o time titular e deixou escapar essa oportunidade de abrir uma distância aí contra o Flamengo na luta contra o título, né? Se o Flamengo ganhasse o jogo ontem, ele iria a 64 pontos, ele iria a 64 pontos, né? E eu vou falar do Palmeiras daqui a pouco, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro e abriu 62. Se o Flamengo tivesse ganhado do Fortaleza, tivesse aproveitado essa oportunidade que ele teve, ele estaria 2 pontos à frente do Palmeiras hoje e estaria liderando a tabela do Campeonato Brasileiro. Né? Então o Flamengo, começamos falando aí sobre o Flamengo. O Flamengo vacilou, perdeu a oportunidade de estar hoje na liderança do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Fortaleza lá no Castelão. Entrou com o time titular, não jogou bem, faz parte. Perdeu o jogo, méritos do Fortaleza, que jogou em casa com a sua torcida apoiando. Fortaleza que está numa situação bem complicada, está na zona de rebaixamento, está com 27 pontos atualmente. E o Vitória, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, tem 31. Então o Fortaleza está aí a 4 pontos de diferença, né, do Vitória, que perdeu. Então o Fortaleza está, né, podendo sonhar aí com essa escapada da zona da degola, né, da famosa zona do rebaixamento, né? Mas ainda tem que lutar bastante para tirar de vez esse risco, né, de rebaixamento. Agora vamos falar do jogo de ontem, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro, 0-0, o jogo entre as duas equipes aí que estão também na luta pelo título. Palmeiras primeiro colocado com 62 pontos, né? E o Cruzeiro que vem na terceira colocação, acho que com 57 pontos. Deixa só eu ver aqui. Isso, 57 pontos o Cruzeiro. 57, 62, 4 pontos, 5 pontos de diferença, né? Do Cruzeiro para o Palmeiras, que é o primeiro colocado. Ainda existe, né, chances matemáticas, porém o Cruzeiro não conseguiu aproveitar a chance de ganhar e se aproximar ainda mais do líder, e o Palmeiras também não conseguiu aproveitar a chance de vencer e abrir de novo 3 pontos
em comparação com o segundo colocado, que é o Flamengo. O Cruzeiro jogou muito bem, né? O Cruzeiro tem um time muito bem treinado pelo nosso querido treinador Léo Jardim, né? Um time muito bem treinado. Porém, a gente viu que no segundo tempo ele sofreu com a expulsão do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno foi expulso, então na segunda metade, mais ou menos, do segundo tempo em diante, o Cruzeiro teve que se virar ali com um jogador a menos. Eu não sei se... isso. A câmera deu uma mexida, mas acho que tá tudo certo. E o Cruzeiro, ele é um time bem estável, né? Porém, a gente vê que o atacante do Cruzeiro, né, Caio Jorge, que é o artilheiro do campeonato, ele não tá vivendo um momento muito bom, não tá numa fase muito boa, já esteve em uma fase melhor. Há 2, 3 meses atrás, o Caio Jorge tá fazendo muito gol e atualmente ele tá numa fase de seca, não tá tendo uma boa sequência de jogos, sequência de gols, né? E ontem ele perdeu uma oportunidade que poderia ter matado o jogo. Eu não sei se a câmera... Acho que a câmera tá mexendo, peraí. É porque, galera, eu não tenho tripé ainda, né? E aí, tipo, eu coloco apoiado aqui nos meus livros. Mas é isso, vamos lá. Então, o Caio Jorge, falando do Caio Jorge, ele não tá vivendo uma fase boa, não tá fazendo muitos gols. E ontem perdeu, inclusive, a chance de matar o jogo. Um lance ali onde o Matheus Pereira driblou, o jogador tocou nele, só tava ele e o goleiro, e ele chutou a bola em cima do pé do Carlos Miguel, que é o goleiro do Palmeiras, né? Falando um pouco sobre a arbitragem, né? Foi bem discutida nesse jogo de ontem, né? Entre Flamengo e entre Palmeiras e Cruzeiro, em um lance do Gustavo Gomes, onde o Gustavo Gomes ele chega, né, para dividir a bola ali. O jogador do Cruzeiro chuta a bola bate no pé dele e depois o pé dele sobra, né? A sola do pé sobra na canela do jogador. Muita gente tá falando que isso era lance para vermelho. Eu também concordo, lance para cartão vermelho, na minha opinião, porque ele participou ali da jogada, né? Conseguiu tocar primeiro na bola, mas depois ele acabou colocando em risco ali a saúde do seu companheiro, a saúde do atleta que estava, né, sofrendo essa solada do querido Gustavo Gomes. Então, para mim, sim, merecia um cartão vermelho. O juiz meio que ficou com medo de dar um cartão vermelho por estar no primeiro tempo, não sei o que. Acho que foi frouxo, para falar bem a verdade, frouxo. O que tem sido normal, né, na arbitragem brasileira. Os árbitros não têm tido uma boa atuação nos últimos jogos. A arbitragem brasileira em si é muito fraca. Os árbitros muito bagunçados, né, eles não estão tendo convicção para marcar as coisas, eles estão tendo muito medo. Não sei se é por causa já do histórico dos outros árbitros que já vem tendo essa dificuldade, já vem tendo essa crítica, já vem tendo essa pegação no pé, tem sofrido punições e tal. Então os árbitros já chegam para disputar, para apitar um jogo de Brasileirão, principalmente um jogo grande como esse. Eu acho que eles já chegam com o pé atrás, já chegam com medo de tomar alguma decisão rápida, de tomar alguma decisão importante e decidir mudar o transtorno, mudar a trajetória, o transcurso do jogo e cair na conta deles. Então eu acho que eles têm sido muito... covardes, essa é a verdade. Eu acho que a CBF já passou da hora de profissionalizar os árbitros, né? Assinar a carteira de todo mundo ali, tal, escolher os melhores, fazer um treinamento, preparação adequada para que eles possam apitar e guiar a partida da melhor maneira possível. E assim elevar o nível do nosso futebol, né, mundialmente. Eu acho que isso é uma questão que a CBF deve tomar alguma decisão logo, quanto antes possível, porque nós vemos que já tem uma larga história de falhas, de erros cometidos pela arbitragem que acaba prejudicando times, acaba prejudicando torcidas e muita gente ficando revoltada contra árbitros e sobrando punições para eles. Então, eu acho que para evitar esse desgaste, a CBF tinha que tomar alguma decisão, tinha que profissionalizar a arbitragem, fazer uma preparação específica com o grupo profissionalizado deles, com o grupo, né, que eles contratar ali, deviam treinar intensivamente, preparar muito bem os árbitros para que eles possam tomar as melhores decisões possíveis dentro do jogo e também que essas decisões sejam corretas, que eles possam
diminuir essa margem de erro que tem dado muito o que falar, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então é isso, Palmeiras depois foi um time também, depois que o Cruzeiro teve um expulso, Fabrício Bruno expulso, o Palmeiras não conseguiu criar praticamente nada, não conseguiu aproveitar essa superioridade numérica dentro de campo, e foi o que faltou pro Palmeiras. Eu acho que faltou ele ter mais calma, né? O Palmeiras com um a mais, tivesse mais calma, tocasse a bola para um lado, para o outro, girasse, ia fazer com que o Cruzeiro ia expor um pouco, né, espaços dentro desse time do Cruzeiro, e consequentemente eles iam conseguir criar mais alguma coisa ali, né, e chegarem ao gol e conseguir esses 3 pontos. Então, placar de 0-0 condiz muito com o que foi o jogo, né, porém o Cruzeiro teve uma chance claríssima de sair com 1-0 e sair com esses 3 pontos e complicar a situação do Palmeiras, mas não soube aproveitar e ficaram neste empate de 0-0. Foi um dos principais jogos também da rodada do Brasileirão ontem. O Vasco ganhou do Bragantino 3-0. O que tá jogando o Vasco, né? Brincadeira. O Vasco no retorno, ele é o líder do Campeonato Brasileiro, acho que com 24 pontos no retorno. 3-0 em cima do Bragantino. O Vasco que já tá podendo até sonhar com Libertadores, né? Sonhar com Libertadores, exatamente. O Vasco tem 42 pontos e o Mirassol, não, o Vasco tem 42 pontos, já tá dentro da Sul-Americana, né? E o Botafogo é o primeiro time aqui que tá na repescagem da Libertadores, tá com 47. Então são 5 pontos de diferença do Vasco pro Botafogo. O Vasco deu uma arrancada incrível neste retorno e tem total possibilidade de sonhar com Libertadores, depois dessa vitória contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, por 3-0. Vamos falar agora do meu peixe, Santos. Santos conseguiu um empate heróico contra o Botafogo aí, né? Todo mundo esperando que o Santos ia perder. Já é normal, né? Uma situação dessa. O Santos, que vive uma situação bem complicada, conseguiu aí tirar esse empate de 2-2 com o Botafogo. Um empate importantíssimo, numa noite onde o Vitória